E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos corrigir mais alguns exercícios aí. Agora a gente vai corrigir essa questão, é a número 12. Ele diz assim: na figura a seguir, as retas RS são paralelas e a distância da origem à reta S é a raiz de 3. A equação cartesiana da reta S é y igual a x mais b. Determine 6a ao quadrado mais 4b ao quadrado. Então, o que a gente tem que determinar aí é a equação reduzida da reta S, para saber quem é um A e quem é um B. Na figura, nós temos aí um plano cartesiano, temos a reta R aqui, com 45 graus. Se ela é paralela a essa reta, que é S, o coeficiente angular aqui é 45 graus, já que nós temos aqui um triângulo retângulo aqui, onde eu tenho 45 aqui, 45 aqui. Então, o oposto pelo vértice, 45. Então, nós já temos o valor de A, que é o M das retas, que é numericamente a tangente de 45. Então, nosso M vale 1, certo? Bem, agora ele diz que a distância da origem até a reta S vale raiz de 3. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo aqui, onde nós temos os catetos raiz de 3. Então, se eu souber o valor da hipotenusa, que é desse ponto até esse ponto aqui, eu vou ter o valor de B, que é o nosso coeficiente linear, né? Que é onde a reta corta no eixo Y. Então, nós temos aqui um triângulo aqui de 45, né? Já que a inclinação tem que ser igual, porque elas são paralelas. Então, aqui eu também tenho 45 graus. Então, por sua vez, aqui eu tenho 45 graus. Então, para calcular a hipotenusa desse cara aqui, eu posso usar que o seno de 45 é o cateto oposto a ele, que é o raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é y, certo? Lembrando que seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 3 dividido por y. Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter que y é igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, então eu tenho que multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Então nós temos que 2 raiz de 6, 2 raiz de 6 sobre 2. Então, o nosso ponto y lá, ele vale raiz de 6. Bem, então a nossa reta S, ela tem os seguintes valores aqui, 45 graus por seu coeficiente angular. E aqui, como a gente calculou o raiz de 6, esse ponto aqui é o zero e raiz de 6, já que a nossa hipotenusa ela deu raiz de 6, certo? Então, numa equação y igual a ax mais b, nós temos o a, que é numericamente a tangente de 45, que é 1, então o a vai valer 1, então vai ficar x, e o b é onde a reta corta o eixo y, que é o nosso raiz de 6. Então, nós temos a igual a 1 e b igual a raiz de 6. O que ele quer é 6 vezes a ao quadrado mais 4 vezes b ao quadrado. Então, 6 vezes 1 ao quadrado é 6 vezes 1, que dá 6. Mais 4 vezes b ao quadrado aqui é o raiz de 6 ao quadrado, que dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Então, o valor aí é 30. Seguindo com a correção aí,
Vamos fazer essa número 18 aí. Considere os pontos A, B e C. E ele quer o comprimento da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Então, olha só. Primeiro, a gente já viu esse tipo de questão. A gente não precisa fazer no plano cartesiano. Basta ter uma ideia do triângulo, certo? Como ele quer a altura, né, o comprimento da altura relativo ao BC, então vamos botar o BC aqui na base. Então ele vai partir do A, a altura, e vai até o BC aqui, certo? Então a gente vai calcular o valor de H. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Calcular a equação dessa reta aqui, né? Então a gente vai fazer pela distância, vai ser o módulo de A x0 mais B y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que isso aqui é o módulo. Então eu preciso da equação da reta de BC. Então o ponto B é 2 e 3. O ponto C é 4 e 1. Certo? Então nós vamos calcular aqui o M. O M é o ΔY, que é 1 menos 3, que dá menos 2, sobre ΔX, que é 4 menos 2, que dá 2. Então nosso M é menos 1. Bem, então a gente já tem agora, se o M é menos 1, nós temos a equação Y igual a menos X mais B. Eu escolho um desses pontos e substituo aqui. Então eu vou escolher o 2 e 3. Então o X é 2 e o Y é 3. Vai ficar 3 igual a menos 2 mais B. O B vai dar 5. Certo? Se você escolhesse o ponto 4 e 1, né, ia ficar 1 igual a menos 4 mais B, e o B também daria 5. Então nós temos nossa equação y igual a menos x mais 5. Bem, se y é igual a menos x mais 5, nós temos a equação x, jogando tudo para cá, né? Mais y menos 5 igual a 0. Onde a gente tem aqui o A igual a 1, o B igual a 1 e o C igual a menos 5, tá? O ponto A é 0, 0. Então, o x0 vai ser 0 e o y0 também vai ser 0. Então, ficou fácil aí de resolver. Então, substituindo na fórmula, nós temos que o D vai ser igual a A, que é 1 vezes x0, que vai dar 0. Aqui, ó, vai dar 0 e vai dar 0, porque o y0, x0 dá 0. Então, fica o C, né? Que é menos 5, mas lembrando que depois a gente vai fazer o módulo, né? Isso aqui está em módulo. E raiz quadrada de A ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que também é 1 ao quadrado. Então vai ficar a raiz de 1 mais 1, que dá 2. Raiz de 2. Então nossa distância, racionalizando e tirando o sinal de negativo, né? Vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Então nossa letra aí é a letra D de dado. Então, só para encerrar essa parte aí, pessoal, vocês não podem confundir esse exercício aí quando a gente tinha mediana, né? Na mediana, no triângulo ABC, a mediana, ela
acerta aqui o ponto BC no ponto médio, tá? O que a gente está calculando aí é a altura do triângulo. Então, a altura do triângulo eu não posso dizer que aqui é o ponto médio. Então, eu tenho que usar aquela fórmula, né? Já que essa distância aqui da reta, né? Dessa reta aqui, ó, que passa no ponto BC até um ponto A fora dessa reta, perpendicular, já que é a altura, né? Então, aqui vai estar perpendicular. Então, eu tenho que usar a distância com aquela formulazinha do AX0 mais BY0 mais C e a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o x0 e o y0 é o ponto fora da reta, aquele ponto A lá que a gente tinha, tá? E essa equação aqui, ó, é da reta BC, seria dessa reta que a gente pode chamar de R aqui, tá? Então não confundam aquela outra formulazinha que a gente calculava com distância entre dois pontos, que era xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Nessa aqui a gente usa quando ele fala de mediana, tá? E a gente calcula a distância do ponto A até um ponto médio, então é essa aqui. Agora quando ele fala de altura de um triângulo e ele der as coordenadas, né, dos pontos, você usa essa daqui. Então cuidado para não confundir essas duas formulazinhas aí nos exercícios, tá? Mediana é uma coisa e a altura é outra.